Então, ó, eu separei aqui algumas questões relacionadas à unidade 1, principalmente utilizando a parte de movimentos, certo? Essa questão de usar vetores, escalares, unidades, é para a gente operacionalizar tudo que a gente vai ver no decorrer do curso, certo? Então, a física mesmo que a gente vai utilizar, ela está envolvida com os fenômenos, né? Então, a gente, nessa nossa primeira unidade, os nossos fenômenos são o movimento. Né? Então é o que? É o movimento em uma dimensão, né? E o movimento em duas dimensões, né? Que a gente vai tratar aqui. Então eu separei alguns problemas, a gente vai resolver uns aqui e provavelmente não deu tempo resolver todos, que eu separei 13 problemas aqui, mas os que a gente não conseguir resolver, eu continuo aqui resolvendo e coloco o vídeo para vocês posteriormente. Então bora lá, né? Ó. Em uma experiência, um pombo-correio foi retirado do seu ninho e levado para um local a 5,150 km do ninho e libertado. Ele retorna ao ninho depois de 13,5 dias. Tome a origem do ninho aí e estenda, certo? Um eixo OX até o ponto onde ele foi libertado. Né? Qual a velocidade média do pombo-correio em metro por segundo? Aí para o voo do retorno, o trajeto todo, desde o momento que ele é retirado do ninho até o retorno. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é lembrar que existe uma diferença entre velocidade média e velocidade escalar média, certo? Quando a gente está falando em velocidade escalar média, a gente vai levar em consideração, certo? O espaço percorrido. Certo? Por exemplo, eu vou a Fortaleza e volto. Gastaria 230 km para ir, 230 km para voltar. Né? Então, o meu espaço percorrido, 460 km. Quando eu penso em deslocamento, se eu fui e voltei, meu deslocamento é zero, porque o meu ponto final é igual ao meu ponto inicial, né? Então eu tenho essa diferença entre espaço percorrido e deslocamento. E a velocidade média, que é o que a gente vai tratar aí nessa questão, certo? Ela está relacionada ao deslocamento. Então, bora lá, né? A gente vai tratar, ó, velocidade média. Então, eu tô imaginando aqui, ó. Ele diz aí que a gente faça um eixo X, né? Ó, positivo, que a origem é no ninho. Vamos dizer aqui, no ninho. Vou dizer aqui que é zero, é a minha origem. E eu vou libertar o meu pássaro aqui, ó. Certo? Eu vou libertar ele nesse ponto aqui, que eu disse que é o quê? 5.150 quilômetros. A distância entre esses dois pontos é essa daqui. Então, se eu quero velocidade média, ela é quem? Posição final, né? Como se fosse um delta x sobre delta t. É a minha posição final menos a posição inicial dividido, né, por esse intervalo de tempo. Né, ó, ele diz aqui, ó, que ele vai e volta em 13,5 dias. Né? Então eu vou dizer o que, ó? Primeira coisa, né, ó, aqui eu vou ter o que, ó? Qual é a posição final dele? A posição final dele, ele saiu daqui, ó, e foi pro ninho, né, ó? E foi pro ninho. Então ele saiu daqui, aqui é a minha posição inicial, aqui vai ser a minha posição final. Então eu fico com zero menos a posição inicial, 5.150, dividido pelo intervalo de tempo. Ora, isso aqui vai me dar em quilômetro, né? A gente conhece sempre, né, velocidade em metro por segundo, quilômetro por hora. Ele diz que o ΔT é de 13,5 dias. Se eu quiser transformar isso em hora, ó, um dia tem o quê? 24 horas, né? Então, se eu multiplicar isso aqui por 24, eu transformo em hora. Aí, então, fiquei o quê, ó? Então, tá vendo? A gente usou aquilo que a gente aprendeu para fazer as mudanças de unidade, para poder utilizar no nosso problema, né, de movimento. Com isso, a gente consegue ter o quê? A nossa velocidade média, aqui em quilômetro por hora, vai dar menos, né, ó? Esse número aqui vai dar negativo, 15,9 km por hora. Que se eu for transformar para metro por segundo, né? De quilômetro por hora para metro por segundo, a gente vai fazer o quê? Vamos pegar aqui, ó, velocidade média. Vamos pegar aqui, ó, menos
15,9 quilômetros, só para poder a gente lembrar, por hora. Uma hora, né, ó, aqui eu quero em segundo, né, tem 3.600 segundos. 1 quilômetro tem 1.000 metros. Então, quando a gente faz essa conta aqui, a velocidade média dá menos 4,4 metros por segundo, certo? Transformando aqui menos 15,9 km por hora em metros por segundo. Com isso, né, a gente já sabe qual foi a velocidade média por voo de retorno. Ora, no item B, ele quer o quê? Para o trajeto todo, né? Então, eu quero que ele faça o quê? Da hora que ele é retirado do ninho até ele voltar. Então, a minha velocidade média, o que é que acontece? O ponto inicial e o ponto final é o ninho, né? Então, eu vou ter o quê? Vou até colocar aqui. Nesse ponto aqui, ó, o meu deslocamento vai ser zero. Por quê? Porque o início é igual à chegada, certo? Então, quando eu for calcular minha velocidade média, ele é o quê? Delta x sobre delta t. Como o delta x é zero, né? Então, isso aqui vai aparecer zero. Tá aparecendo a imagem para você? Não. Não acredito não, Rafael. Vixe, Maria. Pera aí, então. Eu vou parar aqui a gravação, tá?